Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudia Redim, professora de legislação, e trabalho hoje com os senhores um simulado de lei orgânica do município de Araçatuba, São Paulo. Antes de nós iniciarmos os nossos exercícios, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para acompanhar a nossa produção de conteúdo, toda direcionada à preparação para concursos públicos com enfoque em concursos municipais, e me seguir lá no Instagram, @ClaudiaRedim, por onde você pode mandar a sua dúvida ou sugestão. Vamos para as nossas questões. Questão número 1. Assinale a alternativa incorreta. Ao município de Araçatuba compete, sem prejuízo da competência da União e do Estado, no que couber, observando normas de cooperação estabelecidas por lei complementar federal. Nós estamos tratando aqui de competências do município. E em se tratando de competências do município, nós temos basicamente três competências. A competência privativa do município, a competência comum do município com outros entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e a competência suplementar, a competência do município de complementar as legislações estadual e federal, mas uma complementação que estará delimitada pelo interesse local. Neste caso, nós precisamos identificar aquela que não corresponde a uma competência concorrente, porque o enunciado nos refere competências que são comuns e compartilhadas entre municípios, União e Estado. Zelar pela guarda das constituições, leis e instituições democráticas é um dever compartilhado de todos os entes federativos. Cuidar de direitos sociais como saúde e assistência pública também é um dever de todos os entes dentro das suas esferas de competência, que são delimitadas pela Constituição Federal. Da mesma forma, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas. Todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, um direito constitucional coletivo, mas esse dever ele é compartilhado entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Agora, promover o adequado ordenamento territorial por planejamento, controle do uso, parcelamento e ocupação do solo, trata-se de uma competência privativa do município, inclusive com assento constitucional lá nos incisos do artigo 30. Planejar o desenvolvimento urbano é uma competência do município no seu interesse local. E proporcionar meios de acesso à cultura, um direito social, também é uma competência comum ou concorrente, de modo que o nosso gabarito na questão número 1 é letra D. Questão número 2. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal composta, e aí nós precisamos responder: quantos membros da Câmara nós teremos segundo a lei orgânica, que serão eleitos entre cidadãos maiores de 18 no exercício dos direitos políticos, mediante o sistema proporcional e por voto direto e secreto. A lei orgânica nos trará essa informação respeitando os limites estabelecidos pelo artigo 29 da Constituição Federal, que irá fixar limites máximos de composição das câmaras de vereadores numa relação de proporcionalidade entre o número de vereadores e o número de habitantes. No nosso caso, isso é uma informação que depende única e exclusivamente de memorização. Nós estamos falando de 15 vereadores no poder na Câmara Municipal de Araçatuba, de modo que na questão número 2, a nossa alternativa correta é letra C. Questão número 3. Compete privativamente à Câmara de Vereadores de Araçatuba, exceto
Quando a gente fala em competências do Poder Legislativo, e o Poder Legislativo é um dos poderes do município ao lado do Executivo, nós temos basicamente duas competências. A competência que exige a sanção do prefeito, são competências que se relacionam com os interesses locais do município e, em razão disso, vão exigir a articulação entre legislativo e executivo, e a competência exclusiva da Câmara, que vão se voltar para assuntos de interesse interno da Câmara, como seu regimento interno, eleição de sua mesa, organização de seus serviços administrativos, questões da porta para dentro, de modo que dispensam, nesses casos, a interferência do chefe do Poder Executivo. Nós precisamos identificar nas alternativas aquela que não corresponde a uma competência privativa da Câmara de Vereadores. Eleger sua mesa, elaborar seu regimento interno, organizar serviços administrativos, conceder licença a prefeito, vice-vereadores, todas competências privativas e exclusivas da Câmara de Vereadores. No entanto, legislar sobre tributos municipais é uma competência do Legislativo, mas que exigirá, por se tratar de algo relacionado aos interesses do município, a aprovação do chefe do Poder Executivo. Portanto, neste caso, nós vamos ter uma articulação entre os poderes legislativo e executivo, de modo que a nossa alternativa na questão número 3 é letra E, que não se trata somente sobre legislar sobre tributos. Isenções, anistia e remissão de dívidas é renúncia de receita, exige autorização da Câmara e exige sanção do prefeito. Questão número 4. Comissões parlamentares de inquérito são comissões temporárias do Poder Legislativo com poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento. Elas serão constituídas por requerimento de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara para apuração de fato determinado por prazo certo. Então, esses 3 elementos, quando o assunto é CPI, no âmbito da Câmara Municipal, são 3 informações que nos interessam. A legitimidade de constituição, 1/3, no mínimo, para a Constituição. Fato, apuração de fato determinado por prazo certo, tendo em vista que é uma comissão temporária. No nosso caso, estamos falando de alternativa A como alternativa correta. E nossa última questão trata de um assunto extremamente relevante que despenca em provas de concurso municipal. Processo legislativo municipal compreenderá emendas à lei orgânica, que são projetos que se voltam a alterar o conteúdo da lei mais importante para o município, leis complementares que nós dissemos que possuem reserva de conteúdo, porque justamente a lei nos dirá o que será objeto de lei complementar, como, por exemplo, Código de Posturas, regime jurídico dos servidores, leis ordinárias, que são comandos abstratos e genéricos sobre os mais diversos assuntos. Medidas provisórias, pelo texto constitucional, é uma prerrogativa do presidente da República, e resoluções que tratarão de assuntos internos, da Câmara de Vereadores. Ao final, nós temos o nosso gabarito e ao lado o fundamento de cada uma das questões. Sugiro que você resolva as questões, assista a nossa correção e retome a leitura desses artigos. Eu agradeço a sua companhia e te aguardo no próximo vídeo.